Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedacharei os ferrolhos de ferro. Este versículo foi originalmente dirigido a Ciro, rei da Pérsia, mas carrega uma promessa atemporal para cada filho e filha de Deus. É uma declaração de intervenção divina, uma garantia de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Hoje quero compartilhar com você 3 verdades transformadoras contidas nesta passagem. Verdades que podem mudar completamente a forma como você enxerga seus desafios. Eu irei adiante de ti. A promessa da presença divina. Quando Deus diz, eu irei adiante de ti, Ele não está prometendo apenas estar ao nosso lado ou nos seguir de longe. Ele está dizendo que vai à nossa frente, como um batedor que prepara o caminho, como um general que lidera suas tropas para a vitória. Esta é uma imagem militar poderosa. Nos tempos antigos, o rei ou comandante ia à frente do exército, enfrentando primeiro os perigos, tomando o impacto inicial do inimigo. Isso inspirava coragem nas tropas e garantia que o líder conhecia exatamente os desafios que seus soldados enfrentariam. Da mesma forma, Deus não nos envia a lugar nenhum sem que Ele já tenha estado lá primeiro. Ele conhece cada curva do caminho, cada obstáculo, cada armadilha do inimigo. Para entendermos melhor esta promessa, precisamos conhecer um pouco sobre Ciro. Ele foi usado por Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico. Era um rei pagão que nem sequer conhecia o Deus de Israel. Mas Deus o escolheu e o ungiu para uma missão específica. Imagine a audácia desta situação. Ciro precisaria conquistar a poderosa Babilônia, uma das cidades mais fortificadas do mundo antigo, com muralhas tão largas que carroças podiam correr sobre elas. Era uma missão impossível do ponto de vista humano. Mas Deus disse, eu irei adiante de ti. E foi exatamente isso que aconteceu. Historicamente, sabemos que Ciro conquistou Babilônia de forma surpreendente, desviando o rio Eufrates e entrando pela cidade por baixo dos portões. As portas de bronze, que deveriam estar trancadas, foram deixadas abertas. Foi uma vitória sobrenatural. E se Deus foi adiante de Ciro, um rei pagão, quanto mais Ele irá adiante de você, que é filho amado, comprado pelo sangue de Jesus. Esta promessa significa que você não é um pioneiro solitário. Deus já esteve aonde você está indo. Ele conhece cada detalhe da jornada que está diante de você. Suas batalhas já foram vencidas no plano espiritual. Antes de você enfrentar o gigante, Deus já decretou a vitória. Você está apenas executando uma sentença já proclamada nos céus. Você pode ter confiança. Não é arrogância ou presunção confiar que Deus abrirá o caminho. É fé baseada em sua palavra e em seu caráter. Pense em Moisés diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio às costas. Deus foi adiante e abriu o mar. Pense em Josué diante dos muros de Jericó. Deus foi adiante e derrubou as muralhas. Pense em Davi diante de Golias. A vitória já estava decretada antes da primeira pedra ser lançada. E hoje Deus está dizendo a você, onde quer que eu te envie, eu chegarei primeiro. Prepararei o terreno, abrirei as portas, removerei os obstáculos. Deus endireita os caminhos, a promessa da provisão divina. A segunda promessa é igualmente poderosa. Endireitarei os caminhos tortuosos. A palavra hebraica aqui tem a ideia de nivelar montanhas, tornar plano o que é irregular, transformar o que é difícil em algo transitável. Todos nós temos caminhos tortuosos em nossas vidas. São aquelas situações complicadas, confusas, que parecem não ter solução. É o relacionamento cheio de mágoas acumuladas. É a situação financeira emaranhada. É o problema de saúde que os médicos não conseguem diagnosticar. É a carreira que tomou rumos inesperados. Deus promete endireitar esses caminhos. Ele traz ordem ao caos, clareza à confusão, direção à desorientação. Como Deus endireita nossos caminhos? Pela sua sabedoria. Deus vê de cima, tem a perspectiva completa. Ele vê conexões e soluções que nós jamais veríamos. Provérbios 3, 5 e 6 nos ensinam. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-mo em todos os teus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Pela sua providência, Deus organiza circunstâncias, move pessoas, abre portas, fecha outras. Ele orquestra os eventos da vida de tal forma que, no fim, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Pelo seu poder,
Às vezes é necessário um milagre, e Deus não está limitado pelas leis naturais. Ele pode fazer o impossível acontecer. Pode curar o incurável, restaurar o irreparável, ressuscitar o que estava morto. Nossa parte no processo. É importante entender que esta promessa não nos deixa passivos. Há coisas que Deus espera de nós, dar o primeiro passo. Ciro precisou marchar em direção à Babilônia. Deus foi adiante, mas Ciro precisou se mover. Da mesma forma, precisamos avançar pela fé, mesmo quando o caminho não está totalmente claro. Confiar no processo. Nem sempre vemos imediatamente como Deus está endireitando nosso caminho. Às vezes parece que as coisas estão piorando antes de melhorar. José passou pela prisão antes de chegar ao palácio, mas Deus estava endireitando o caminho o tempo todo. Permanecer em obediência. Deus endireita os caminhos daqueles que andam com Ele. O Salmo 37, 23 diz: "Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor." A obediência nos mantém na trajetória certa. Você pode estar passando por um caminho tortuoso agora, mas saiba que Deus está trabalhando. Ele está nivelando montanhas, preparando a via, tornando possível aquilo que parecia impossível. Deus quebra as barreiras, a promessa do poder divino. A terceira promessa é talvez a mais dramática. Deus quebrará as portas de bronze e despedaçará os ferrolhos de ferro. Esta é uma imagem de libertação total, de remoção de todos os obstáculos, por mais fortes que sejam. Bronze e ferro eram os materiais mais resistentes da antiguidade. Portas de bronze eram consideradas inquebráveis. Ferrolhos de ferro eram a última linha de defesa contra invasores. Mas Deus diz: "Eu quebrarei, eu despedaçarei." Não importa quão forte seja a barreira que está diante de você, ela não é páreo para o poder de Deus. As portas e ferrolhos em nossas vidas, quais são as portas de bronze e os ferrolhos de ferro? Podem ser limitações pessoais, traumas do passado, vícios, padrões de pensamentos destrutivos, baixa autoestima, coisas que por anos têm mantido você preso, impedindo você de avançar para o propósito de Deus. Podem ser circunstâncias externas, portas profissionais que parecem eternamente fechadas, situações financeiras que parecem sem saída, relacionamentos que parecem impossíveis de restaurar, doenças que resistem a todos os tratamentos. Podem ser fortalezas espirituais, maldições geracionais, opressões demoníacas, desertos espirituais prolongados, batalhas que você tem lutado sozinho por muito tempo. A boa notícia é que Deus não está intimidado por nenhuma dessas portas ou ferrolhos. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Testemunhos de portas quebradas. Ao longo da Bíblia, vemos Deus quebrando portas. A porta da esterilidade. Sara, Raquel, Ana e Elizabeth todas viram Deus quebrar a porta que as mantinha sem filhos. A porta da escravidão. O povo de Israel viu Deus tirar as cadeias do Egito e depois da Babilônia. A porta da rejeição. José foi vendido como escravo e preso injustamente, mas Deus quebrou cada porta até colocá-lo como segundo no comando do Egito. A porta da morte. Lázaro estava 4 dias no túmulo, mas Jesus quebrou as portas do Hades e o trouxe de volta à vida. E em sua vida também Deus pode e vai quebrar as portas, mas há algo que Ele frequentemente espera de nós. Fé ativa que quebra portas. Deus quebra as portas, mas muitas vezes Ele nos chama a agir em fé. Josué teve que marchar ao redor de Jericó antes que as muralhas caíssem. A obediência precedeu o milagre. O paralítico teve que se levantar quando Jesus o curou. A fé produziu ação mesmo antes da cura estar completa. Pedro teve que sair do barco para andar sobre as águas. O milagre só aconteceu quando ele deu o passo de fé. Às vezes a chave para ver Deus quebrar as portas de bronze é você se levantar e empurrar a porta pela fé, declarando: "Senhor, tu disseste que iria adiante de mim. Eu declaro que tu estás indo adiante nesta situação financeira. Tu estás endireitando os caminhos tortuosos desta família. Tu estás quebrando as portas de bronze desta enfermidade. Tu estás despedaçando os ferrolhos de ferro desta limitação." A conexão com nossa identidade em Cristo. Jesus, aquele que foi adiante de nós. É impossível falar de Isaías 45:2 sem conectá-lo com a obra de Cristo. Jesus é o cumprimento supremo desta promessa. Hebreus 6:20 nos diz que Jesus entrou como precursor adiante do véu. A palavra precursor significa literalmente
aquele que vai adiante. Jesus foi adiante de nós. Ele foi adiante na morte, experimentando a cruz para que nós não precisássemos enfrentar a morte eterna. Ele foi adiante na ressurreição, sendo primogênito dentre os mortos, abrindo caminho para a nossa própria ressurreição. Ele foi adiante nos céus, preparando lugar para nós, como ele mesmo prometeu em João 14, 2, 3. As portas que Jesus quebrou. A cruz de Cristo foi o maior ato de quebra de portas da história. Quebrou a porta do pecado. O salário do pecado é a morte, mas Jesus pagou esse salário. A porta da condenação foi despedaçada. Quebrou a porta da separação. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora temos acesso livre ao trono da graça. Quebrou a porta do domínio satânico. Colossenses 2,15 diz que Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou na cruz. Quebrou a porta da morte. Onde está, ó morte, o teu tilhão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou e nos deu vitória sobre a morte. E na sua vida também Deus pode e vai quebrar as portas. Nossa autoridade em Cristo. Por causa do que Jesus fez, nós temos a autoridade para ver portas sendo quebradas. Lucas 10:19 diz: Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes